agora social e ambiental também importam, e no meio disso tudo tentando agregar valor aos seus produtos ou serviços, tá? Vamos primeiro do PIB, depois a gente volta na moeda. Até na hora da aula achei que ficaria melhor, depois pensando, eu falasse primeiro sobre o PIB, tá? No meio de tudo isso daqui, as empresas elas continuam produzindo, né? Por quê? Porque por mais que elas tenham quesitos sociais e ambientais, o quesito financeiro ainda é muito importante. E a soma de todos esses bens e serviços produzidos dentro de um determinado território é o que a gente vai chamar de PIB, né? O Produto Interno Bruto. Ou seja, a soma de tudo que foi produzido ou de todos os serviços finalizados dentro de um determinado país e dentro de períodos também, né? A gente pode ter um PIB trimestral, um PIB semestral, o PIB anual, né? E o importante do PIB é o que a gente consegue usar ele como um indicador, tá? Eu até pontuei aqui, ó, alguns dos indicadores que a gente viu na aula passada, ok? Então a gente viu sobre o PIB, viu sobre a taxa de desemprego e viu sobre o déficit, tá? São 3 indicadores que vão mostrar para os outros países como o nosso país está performando. E o contrário também, né? Vai mostrar para o Brasil como outros países estão performando, tá? Trouxe o PIB das maiores nações do mundo aqui para vocês verem, né? Então a gente está em 11º como o país que mais produz bens e serviços finais, tá? Mas eu mostrei para vocês também que tem uma disparidade muito grande dos 2 primeiros para o Brasil, né? A gente fez uma soma de diversos PIBs de países e a gente viu que demoraria para chegar no PIB dos Estados Unidos, né? Uma diferença de 2 trilhões do Brasil para 30 trilhões dos Estados Unidos, tá? Então, é uma diferença extremamente robusta, ok? E esse PIB, né, quanto maior, mais vai ser a renda nacional repartida a partir dele, ok? E aí volta essa ideia aqui, ó. A gente tem, não necessariamente puxando os interesses, tá? Mas a gente vendo esse efeito cascata acontecendo. Então, quanto maior a produção de um país, mais a renda repartida irá acontecer. Essa troca desse meio capitalista, tá? E, obviamente, quanto mais renda na mão da população, maior o efeito multiplicador, né? Quanto mais dinheiro a gente tem, mais a gente gasta. Legal? Então vai por aí, tá? E obviamente se a gente está gastando dinheiro, se as empresas estão produzindo, o país também se beneficia com isso através da arrecadação de impostos, tá bem? Então a gente está vendo a economia em pleno fluxo, e esse fluxo econômico é até uma das questões da moeda, né? Aqui a gente pode colocar também, colocou aqui, né? A velocidade do fluxo. Então a gente vê também como que é importante para o país essa boa produção, tá? Então vai ter reflexos na renda nacional, no PIB per capita, né? E vai ter também reflexos na arrecadação de impostos, tá? E no meio dessa troca que ocorre aqui, dessa distribuição de rendas, arrecadação de impostos, a gente viu o papel dos bancos, né? Dentro desse contexto, que os bancos eram para agir como intermediadores financeiros, ligar o público superavitário, aquele que tem dinheiro sobrando, com o público deficitário, aquele que quer tomar dinheiro, ok? Só que a gente vê que os bancos eles desvirtuaram da sua função de serem apenas intermediários financeiros e eles passam a ser agentes de instabilidade, uma vez que eles fomentam essa incompletude de mercado. Ou seja, quando está tudo bem no mercado, e eu mostrei a vocês semana passada, a ideia do bull market, ok? O crédito fica mais facilitado. Porém, quando o mercado está retraído, o bear market, a ideia do urso, né? O crédito fica mais, é mais difícil da gente tomar crédito. Porém, a necessidade oposta, a gente tem uma necessidade maior de tomar crédito quando o mercado ele está caindo, quando o mercado ele está em queda, ok? E quando o mercado está bem, né, tem momentos de bonança, a gente não tem essa grande necessidade de tomar crédito como teria anteriormente, né? Obviamente que a gente pode estar especulando ou pode ser um momento propício para determinado ativo, tá? Mas essa ideia dos bancos acabarem sendo agentes de instabilidade ao invés de somente intermediários financeiros é bem presente, tá?
E aí deveríamos buscar alternativas para amortecer essa incompletude, ok? Essas alternativas deveriam vir através de bancos ou agências de fomento e até mesmo através do BNDES, tá? Mas o BNDES ele acabou tendo a sua função alterada no passar dos anos, muito por conta da falta de cristalização das instituições brasileiras. Então, o BNDES uma hora agia de uma forma, depois agia de outra, ok? Tem até um artigo que eu falo sobre isso, depois eu posso colocar lá no ar, se vocês tiverem interesse, tá? Ok. E a gente vê, né, a gente falando dos bancos como intermediadores financeiros, a gente vê que toda essa organização ocorre dentro de uma ótica, né, dentro de um contexto de financiarização, ok? Essa ideia de financiarização a gente acabou já passando por ela em determinados momentos, aqui em vários desses momentos, né? Mas a gente só conceituou isso a aula passada. Okay? A ideia da financiarização é ter como centro dinâmico da economia esse mercado financeiro, tá? Essa ideia do capital fictício que a gente conversou. Tudo se baseando apenas em expectativas, tá? Muito abstrato, pouco palpável, muito mais voltado ao rendimento do que ao investimento, e isso acaba gerando bolhas, isso acaba gerando crises recorrentes, ok? E por conta disso aqui, a gente vê cada vez mais o papel ativo do Estado dentro da economia, tá? Não mais nessa ideia de mão invisível, porque com o passar do tempo a gente viu que a ideia, ela, como o Bruno trouxe bem, né? Ela funciona até um determinado ponto, ela é limitante, tá? Além da ideia de financiarização, a gente também viu a diferença, né, entre desenvolvimento e crescimento, tá? É importante que vocês entendam essa distinção. Então, o desenvolvimento ele vai estar muito mais ligado a termos qualitativos, enquanto o crescimento vai estar muito mais ligado a termos quantitativos. Então nós vimos que os países com maior PIB do mundo, maior produção do mundo, são os países que mais crescem, ok? Isso vai estar ligado aqui ao PIB. Então Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, Índia, Itália, França, por aí vai, tá? Então os países de maior PIB, os países que mais crescem. Enquanto os países desenvolvidos, não necessariamente eles têm uma produção enorme, mas são os países que mais têm apelos sociais. Okay? Então, questões de transporte público, saúde pública, tá? Saneamento, por aí vai. É a questão que a gente viu de não medir a produção interna bruta, mas ver pelo lado da felicidade interna bruta, ok? Termos muito mais qualitativos, tá? Um não exclui o outro, tá bem, gente? A gente viu que alguns países eles estão tanto dentro dos mais desenvolvidos quanto dos mais crescidos, tá? A Alemanha é um bom exemplo, ok? Historicamente é importante a gente retratar a Alemanha porque é um país, né, extremamente resiliente, né, depois que tudo que passou. Ô professor, guerras, e tudo que você fala vai lá desde o começo das pessoas, né? Legal, sim. Okay? Decisões. A matéria é toda conectada. A gente está estudando um único macroambiente que é o nosso. Então é importante a gente perceber que vai se conectando. Coisa que a gente falou lá na frente, agora está conceituando aqui, como a ideia de financiarização, e coisas que a gente fala aqui também já foram repassadas anteriormente. Tá? E dentro desse contexto de PIB, gente, o que eu quero destacar, tá, para vocês? Que o PIB ele vai ser um indicador. Tá? Um indicador de como o país está se saindo, como o país está performando. Além do PIB, a gente viu outros indicadores que vão mostrar para o mundo como o país está performando. Tá? Primeiro, o outro deles é a taxa de desemprego, que eu fiz uma crítica aqui para vocês, né? Não a crítica ao número, mas a crítica como que a gente chega até o número, e mostrei para vocês que é muito mais interessante a forma que é mostrada. Por quê? Porque apresenta um número de desemprego menor. Tá? E isso acaba mascarando o indicador, mas mostrando para o exterior que a gente está melhor do que eles podem imaginar. Tá?
E outro desses indicadores é o déficit, tá? Ou seja, quanto que a gente está devendo, ok? Para esse indicador, também há formas de mascarar, tá? Como? Apresentando mais de um modelo de déficit. Então, a gente tem o déficit primário, que vai contar somente quanto a gente está devendo, ok? A gente tem o déficit operacional, que vai contar a dívida mais os juros dessa dívida, e a gente vai ter o déficit nominal, que vai contar dívida, juros e correção, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês algo interessante. Todos vocês têm acesso, tá? Mas só antes da correção, o Banco Central ele disponibiliza uma calculadora de correção, tá? O que vai ser a correção monetária? Quanto o seu dinheiro valorizou ou desvalorizou com o passar do tempo, tá bom? Calculadora de correção. Quem puder acessar, digita aí, calculadora de correção Banco Central. Deixa eu colocar na minha tela só para vocês entenderem. E mais uma vez falando sobre essa ideia de você apresentar o melhor número, dentro desse cenário do déficit, o melhor a se apresentar é o déficit primário. Porque não vai aparecer os juros que estão dentro dessa dívida e não vai aparecer a correção que está dentro dessa dívida. Então, para o exterior, é melhor ver o nosso déficit primário. Agora, o que realmente conta é o nosso déficit nominal, tá? Aqui, gente, ó. Então, a calculadora do cidadão, correção de valores, ok? Exatamente essa daqui, tá? Então, ó, a gente pode ter diversos índices que a gente pode usar para correção, tá? Então, tem o IPCA, mas a gente vai usar o IGPM, tá? Índice Geral de Preços de Mercado. Aqui, ó, vamos colocar uma data de... Colocar uns 5, colocar 10 anos, vamos colocar 2020 aqui. Data inicial. Vamos colocar mês passado, ok? Porque esse mês ainda não fechou, esse mês começou agora, na verdade, né? Então vamos colocar 3 de 2020 e vamos colocar aqui agora 3 de 2026. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Se eu tenho uma dívida de, sei lá, 10 mil reais... Certo aqui, não tem quanto tem. 10 mil. Se eu tenho uma dívida de 10 mil reais, que eu estou falando para vocês ali do déficit. Ó, se eu tenho uma dívida de 10 mil reais, eu falo assim, ó, no déficit primário, a minha dívida é de 10 mil, hein? Ok? 10 mil. Agora, no déficit operacional, eu falo assim, ó, é 10 mil, mais 15% de juros ao ano. Opa, então não é só 10 mil. E tem outra. Eu absorvi essa dívida em 2020. Agora em 2026 esse valor está corrigido. Como assim? Vamos ver 10 mil corrigidos nesses anos. Aumentou um pouquinho, né? Então a gente vê ali uma taxa de correção, valor percentual correspondente de correção de quase 55%. Tá? Ou seja, com o passar dos anos isso vai ficando mais caro, né? Ela vai corrigindo o seu valor, ok? Por quê? Os 10 mil, o equivalente do poder de compra de 10 mil reais agora são mais de 15 mil reais, ok? Então, por isso que é pouco interessante para o país apresentar o seu déficit nominal, tá? Porque a ideia é que ele vai crescendo, ok? O calculador está disponível para todos, tá, gente? É um HTMLzinho do Banco Central, tá? E por fim, ok? Outro conceito que a gente viu extremamente importante, que é a ideia da moeda, tá? Então a moeda ela surge no mercado porque esse meio de troca ele precisava ser ágil, ele precisava ser mais simples, ok? Foi a ideia que a gente falou do escambo que antecede a moeda, né? Eu vou trocar galinhas por uma mesa, mas a pessoa que tem a mesa quer galinha? Não sei. E se ele não quiser galinha? Eu só tenho galinha para comercializar. E se uma mesa valer uma galinha e meia? Qual metade da galinha que vale? A que bica ou que bota ovo? Então, você só ter objetos, só ter material, só ter itens, né? Só ter animais, era muito dificultoso na hora de você conseguir gerenciar as trocas. E as trocas são muito importantes para que o mercado se sustente, tá?
Então a moeda ela surge como esse facilitador, mas a moeda ela surge de forma lastreável, ok? Ela tinha um lastro. O lastro da moeda era o seu peso em ouro. Por que ouro? Porque era um material que as pessoas confiavam, ok? Era um material que as pessoas tinham segurança de que poderiam trocar por outros objetos, tá? É a segurança que a gente tem hoje no dólar, por exemplo, ok? As moedas, tá? Elas funcionam dentro de determinados países. Por quê? Porque há um curso legal forçado sobre elas, ou seja, aqui no Brasil nós somos obrigados a aceitar o real, tá? Vocês não são obrigados a vender para qualquer pessoa. Ah, não quero vender para o Jetson, não vou com a cara dele. Isso é um ponto. Agora, uma vez que eu compro com qualquer um de vocês, para me liberar dessa dívida, para ter poder liberatório sobre essa dívida, vocês obrigatoriamente têm que aceitar se eu oferecer real. Tá? Essa é a ideia do curso legal forçado. Okay? E o poder liberatório é justamente isso. Tá? Então, toda dívida que eu absorvo, eu sou liberado através do pagamento dela na moeda local. No nosso caso, o real brasileiro. Tá? Okay? As moedas elas vão ter funções, obviamente, tá? Então, assim, a moeda, não pensem somente na moeda redondinha, né? na moeda cunhada que a gente tem pelo nosso Banco Central. A moeda ela pode ganhar outras formas. Demos o exemplo de sala de aula como o cigarro assume o papel de moeda dentro de um sistema prisional, por exemplo, ok? E para ser moeda, o que precisa? Atender a essas funções, tá? Para um determinado item, para um objeto ter a função de moeda, ela precisa servir como instrumento de troca, ok? Vou trocar uma quantidade X por outro item, outro objeto. Ela precisa ser uma medida de valor. Então eu sei que determinado item está caro ou está barato através da comparação do preço, através da comparação da quantidade de moedas que eu preciso para adquirir aquele item, ok? E também servir como reserva de valor. Não vou gastar, eu vou reservar por conta da incerteza futura, tá? Ou porque eu estou especulando. No momento de especulação, esse é o momento de reservar e mais para frente eu vou poder trocar ele por um ativo que vai me render mais, beleza? Essa moeda, com o passar do tempo, ela deixa de ter lastro em ouro, tá? É o que a gente chama de fuga do padrão ouro, né? Então o padrão ouro ele se desfez, ok? Isso está muito relacionado com a guerra, mas a gente não vai entrar nisso agora, tá? Tem um acordo de Bretton Woods que os Estados Unidos faz com a Europa também, que acaba levando essa ideia da moeda fiduciária mais para frente, tá? Mas a ideia da moeda fiduciária é que os países eles tinham uma limitação na hora de imprimir moeda. Qual era a limitação? O ouro que eles possuíam. Isso acabava sendo muito ruim para os países emitirem cada vez mais moeda. Tá? A Alemanha, quando sai da Primeira Guerra, a Alemanha é extremamente taxada pelos países que venceram. E a Alemanha precisava pagar isso, só que a Alemanha não tinha esse valor, então a Alemanha precisava imprimir cada vez mais dinheiro. Como que ela imprime dinheiro? Aumentando sua dívida. Só que se ela aumenta muito a sua dívida, se ela aumenta muito a quantidade de moeda disponível no mercado, ela vai inflacionar o mercado, principalmente o seu mercado local. Tá? Então a moeda ela não poderia mais ser atrelada no ouro, porque isso trazia muita limitância na quantidade que eu ia imprimir. Então a moeda ela passou a ser somente de fé. Eu vou ter fé que essa moeda um dia vai se concretizar no que se promete. Ok? A partir daqui, a gente tem a ideia de moeda fiduciária, tá? Como funciona hoje, ok? Nós não temos a quantidade de ouro igual à quantidade de moeda que a gente emite, tá? A partir desse momento, a partir dessas funções, se eu só preciso ter fé e a moeda só precisa atender a essas funções aqui, então eu posso ter um ativo totalmente abstrato na forma de moeda. Daí surge Bitcoin, surge Ethereum, surgem diversos criptoativos que também atendem essas funções e também possuem fé por parte das pessoas, né? Por parte do agente econômico pessoas, tá? O Bitcoin só tem o valor que tem hoje porque as pessoas depositam fé e confiança no Bitcoin, ok? E por aí vai, tá? E a gente vê, né, que isso é um papel que está ganhando forças no mercado. Trouxe para vocês o Drex, a ideia do real digital. E não está só na ideia,
que vem, né, buscando cada vez mais espaço no mercado. Mostrei para vocês também as vantagens e as desvantagens do Drex, tá? Um exemplo de vantagem é a economia financeira que o país vai ter. Uma vez que o país economiza, seu déficit diminui. Economiza com o quê? Com a impressão de cédulas e com o cunho de moedas, tá? Isso obviamente é custoso. Quanto custa produzir R$1? Quanto custa uma nota de R$10? Já pararam para pensar nisso? Hoje em dia a movimentação de moeda, né, de papel e de moeda em metais diminuiu bastante, né? Se eu pedir, alguns aqui, ou a maioria aqui, não deve ter nem dinheiro na carteira. Por quê? Hoje a gente opera com muita facilidade através de Pix, cartão para aproximação, ok? Só que se a gente parar totalmente de imprimir, opa, que bom, é uma conta menos para pagar, ok? E a gente viu como um exemplo de desvantagem o autocontrole que o governo teria sobre os nossos gastos, né? Tem gente que não gosta de compartilhar os gastos nem com quem é casado, imagina com o governo. E se o governo começar a limitar isso? Quanto que eu gasto com aposta? E aí? Se eu quiser fazer minha fezinha no Vasco, posso fazer? Até posso. E se o governo passar a limitar isso? Se o governo falar assim, ó, só 20% do seu salário, que agora está todo tokenizado, está todo dentro de um sistema, vai poder ser transferido para CNPJs de empresas de bet. Olha que controle. E aí? Vai dizer o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Isso aí, obviamente, tem dois pontos, né? E quem é viciado em apostas? E como isso gera um problema social? Então fica essa ideia conflitante, né? Ao mesmo tempo que pode ser positivo, pode ser um controle muito excessivo, tá? E isso, obviamente, não cai bem, ok? Interessante vocês verem essas questões do Drex aqui, tá? E outras funções que acontecem no mercado, nesse mesmo mercado que a gente está estudando aqui, são momentos de inflação, momentos de deflação, tá? Alteração na velocidade do fluxo financeiro. Se a gente fala de inflação, a gente está falando do poder de compra da moeda sendo corroído, ok? Aí um exemplo, tá? Isso aqui é um exemplo que o poder de compra foi corroído, ou seja, o equivalente a R$10.000 de 2020, aqui em 2026 são quase R$15.500, tá bom? E um sistema deflacionário seria diferente disso, seria minha moeda comprando mais. Okay? A gente viu um exemplo aqui que foram exemplos de super safras, né? Aumenta muito a oferta de determinado produto, esses produtos podem ter demanda elástica ou inelástica. Caso eles tenham demanda inelástica, a única alternativa é reduzir drasticamente o preço para que ele consiga ter vazão no mercado, né? Para que ele consiga capilarizar no mercado. E acabam surgindo, né, algumas modas, né? Como foi o caso do pistache que eu falei para vocês, né? Então onde surgiu o pistache? Porque agora as coisas, agora está acabando o pistache, né? Deve estar vindo uma outra moda daqui a pouco. Mas foi por conta de uma super safra de pistache que aconteceu, tá? Que acaba deflacionando, né? Aumentando o poder de compra daquela moeda. E sobre a velocidade do fluxo, eu trouxe o exemplo aqui da pandemia, né? A gente viu a velocidade de trocas cair drasticamente, porque grande incerteza sobre o futuro, não sei o que vai ser amanhã, não sabia o que era semana passada, já não sei o que é agora, e a gente ia ficar uma semana em lockdown, passou para um mês, passou para um ano, foi para 2, então eu não sei o que vai acontecer. Qual é a nossa reação natural a isso? Reservar o dinheiro, é empossar o dinheiro, tá? Colocar a moeda para a sua função de reserva de valor. Isso diminui muito o fluxo financeiro, que acaba prejudicando muito o ambiente como um todo, tá? O mercado é pautado em trocas, ok? E a moeda é feita para isso, para ser instrumento de troca. Se isso não acontece, a gente tem empresas parando de produzir, a gente tem o país diminuindo sua produção, a gente tem a renda nacional caindo por conta da repartição desses valores. O que o governo fez? Injetou dinheiro na economia. Colocou um programa e colocou o dinheiro na mão do pessoal. Gente, vocês precisam consumir, ok? Mesmo que sejam itens de necessidade básica, alimentos, medicamentos, beleza? E por fim, por que a gente precisa de moeda? Por que as pessoas demandam moeda? Porque as pessoas querem moeda, tá?
Primeiro, obviamente, o motivo negócio, a ideia de trocar, tá? A facilidade da troca das moedas, independente da moeda, tá, gente? Não se prendam ao real quando eu falo de moeda, tá? Então, aqui outros exemplos, ou tem aí, diversos países têm a sua moeda. O motivo de precaução, esse que está bem ligado à reserva de valor também. Não sei o que vai acontecer, mais uma vez voltando ao período de pandemia, não sei o que vai acontecer, então vou me precaver para as incertezas de mercado, e lembrando que as incertezas elas não são calculadas, ok? O risco é calculado, a incerteza não. E por fim, especulação, né? A fim de eu maximizar os meus retornos financeiros. Então posso especular numa ação, posso especular no mercado futuro de commodities, posso especular de diversas formas, tá? Então assim, esse foi um resumão de tudo que a gente viu aí, passamos por tudo isso aqui, tá? Muito importante, vocês viram que todo esse conteúdo é um conteúdo que está conectado, ok? Eles estão falando sobre a mesma coisa, que é sobre o mercado, complexidade, porque devemos entender isso para a tomada de decisão do administrador financeiro, tá? E agora, duas coisas, não estou liberando vocês, tá? Duas coisas, eu vou repetir a chamada para os